noite, meus irmãos, minhas irmãs, muito bem-vindos. Que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui, uma conversa. Todos nós somos importantes na reunião, podemos ajudar aqueles que não têm condição de chegar até aqui. Porque é em nome de Jesus que nós estamos reunidos. Então, muito obrigado pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade hoje no Livro dos Médiuns, é o capítulo 10. Vamos falar da natureza das comunicações dos espíritos. Quais são os tipos de espíritos que vêm comunicar à mesa ou que se comunicam com os médiuns? É sobre isso que o Kardec acabou falando nesse capítulo. Então vamos lá. Começa aqui no item 133, ele fala: dissemos que todo efeito que revela na sua causa um ato de vontade livre, por insignificante que este seja, denuncia através dele uma causa inteligente. O movimento da mesa que responde ao nosso pensamento ou apresenta um caráter intencional pode ser considerado como manifestação inteligente. Aquela história que nós já vimos, né? A mesa, eles faziam pergunta, ela respondia sim, não, tem as batidas, né? Uma batida sim, duas batidas não, e aí tem uma série de outros códigos, né? Então ele percebeu que era alguma coisa inteligente que estava ali, né? Não era simplesmente a mesa, né, que ia responder. Então tinha um princípio inteligente ali falando alguma coisa. E ele coloca que essa questão da mesa seria uma utilidade nula, praticamente, né? Ou pelo menos muito restrita. Imaginemos o Kardec pegando toda a doutrina espírita e colocando ela para nós através de batida de mesa, né? De ficar trabalhando só com mesa girante, essas coisas, e demorar uma eternidade. Então não era possível, então era muito restrito, é o que ele falava. Mas tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma permuta regular e contínua de ideias. Então, já não se trata de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. Aqui ele está falando do médium, né, que se acopla ao espírito, ou ao contrário, o espírito que se acopla ao médium, né, e começa a dar as respostas, né, tem uma interação maior, uma conversa, vamos dizer assim, um pouco mais detalhada, né? Então são as verdadeiras comunicações que ele fala. É lógico que essas comunicações são variadas. Às vezes nós temos um médium, vamos pôr aqui, ó, do lado esquerdo ali. Um médium, às vezes, no começo, ele tem alguma confusão, sente algum problema, as coisas não são muito claras, e desse lado direito já você vê um médium mais equilibrado, a coisa já está fluindo normalmente. Ou ainda podemos interpretar que algumas das comunicações são comunicações obsessivas, vamos dizer assim, ou más informações, né? Depende do tipo de espírito que nós vamos ver lá na frente, aí vai ter o tipo de comunicação, né? Então nós temos esses dois jeitos, ou no começo, que o médium ainda está começando, não tem aquela habilidade, vamos dizer assim, ou aquela facilidade de interpretar direitinho, né? E fica um pouco meio confuso, mas depois que o tempo vai normal. E quando ele já está mais um pouco desenvolvido, a coisa flui normalmente. Por isso da insegurança do médium, por isso da frequência. Quanto mais a gente vai exercitando a mediunidade, agora eu vou falar experiência minha, que eu também sou médium que recebo as entidades, quanto mais a gente vai exercitando, mais nós vamos aperfeiçoando. Então não podemos esperar o resultado de um dia para o outro. E olha que coisa interessante, que falou das mesas aí e tudo. Então a gente vai vendo a evolução. Hoje, a evolução está muito maior, porque de primeiro tinha que escrever tudo à mão. Depois, na máquina de escrever, o Chico Xavier copiava. E hoje, às vezes, Divaldo, às vezes recebe no computador. Olha para vocês verem como que evoluiu. Mas isso depende muito do médium. O médium tem que estar bem sintonizado e tem que ter uma segurança muito grande, né? Porque depende da segurança do médium, vai ser o resultado da comunicação. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí na frente, né? Bom, se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita, a infinita variedade dos espíritos no tocante à inteligência e à moralidade, facilmente conceberemos as diferenças existentes em suas comunicações.
Lá no Livro dos Espíritos, a questão 100, o Kardec montou uma escala espírita, né? Então ele está falando dessa escala aí, do tipo de espírito, né? Se é um espírito puro, se é um espírito bom, se é um espírito ainda impuro ou atrasado. Então é dessa escala que ele está falando que daqui a pouco a gente mostra e relembra ela. Então, de acordo com aquela escala lá, ele fala que elas devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Então, de acordo com aquela escala, onde o espírito se localizar naquela escala espírita, a comunicação dele vai ser desse jeito, elevada ou inferior, né? Ignorância, né? Os vícios, as suas virtudes vão aparecer nessas comunicações. Numa palavra, não devem assemelhar-se mais do que a dos homens, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Então é isso, os espíritos é a mesma coisa. Não podemos esquecer uma coisa. Todos nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência no corpo físico. Então é a mesma coisa. Nós, como encarnados, a gente também tem as diferentes evoluções das pessoas. Tem uns um pouco mais culto que o outro mais humilde, o outro um pouco mais, né? Então, tá todas essas diferenças. É o que ele está falando, desde o selvagem até o europeu mais esclarecido. Então, ele está comparando que não é diferente disso. Olha só. Elas devem refletir a elevação e inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Isso aqui é muito interessante para nós. Seus vícios e suas virtudes. Então, quando a gente é atendido por uma entidade, que ele bebe, que ele fuma, que ele pede coisas materiais, esse espírito é superior, está aqui, ó. Está aqui para nós. Então, isso daqui é muito importante. Bebeu, fumou, pediu coisas materiais, coisas que alimentam o físico, ou que vai prejudicar o corpo físico. O espírito não é superior, o espírito é inferior. Eu trabalhei em outro segmento, como médium, aonde se tomava um garrafão de pinga durante uma reunião. E quando terminava, o médium estava sóbrio. Não tinha acontecido nada com o médium. Quando nós recebemos interferência espiritual, principalmente em termos de bebida ou de cigarro, isso nós vamos ver no livro Vida e Sexo. E vamos ver no livro Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, nós vamos pegar uma situação bem interessante ali. Onde o espírito ele assedia de tal maneira o médium, que o médium bebe uísque e fuma o tanto que o espírito quer. Ele acha que é ele que está com vontade, mas não é. É o espírito que tem vontade e através dele o espírito satisfaz os desejos dele. Então está dentro disso daqui. Por isso que a doutrina espírita, ela vai desmistificando e vai mostrando para nós que muitas coisas materiais nós não necessitamos mais. A gente não precisamos oferecer nada para entidade nenhuma. Que nós devemos oferecer a nossa oração, o nosso pensamento. Suas diferenças podem ser classificadas em 4 categorias principais. Aqui ele está falando das comunicações, né? Podem ser grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. É dessas 4 categorias de comunicação que ele vai abordar aqui na frente. E nós vamos começar pelas grosseiras. Aqui é aquela escala espírita que nós comentamos, que está na questão 100, né? Então vocês podem ver ali no topo, ó, espíritos puros, que é a primeira ordem que Kardec falou, comunhão extrema com Deus, amor puro, aí nós podemos ver Jesus, né? Depois tem a segunda classe, terceira, quarta e quinta classe, que ele classificou como a segunda ordem, que são os espíritos bons, né? Que predomina o bem, desejo do bem. Então são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, de ciência, benévolos. E tem as outras classes aqui, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. São os espíritos imperfeitos. Mal predomina, né? Aí você tem vingança, orgulho, cobiça, todas essas coisas, né? E assim, a gente pode falar assim, em qual classe que eu tô? Tô nessa aí, ó, espíritos benévolos, eu sou benévolo, eu sou bom, tal. Não, não sou tão bom assim. Então, assim, o Kardec deixou isso, mas não tem uma linha divisória exata, né? Bem exata. Então, às vezes ele está num, está no outro. Eu acho que nós
pela nossa variação, nós já vamos ver já. A gente tem as nossas vibrações, que de acordo com a vibração a gente atrai aqueles iguais a nós. Então a nossa variação de que tem nessa vibração faz a gente às vezes estar como espírito do bem, ou às vezes não, mas é mais a parte de baixo aí que todos nós estamos inseridos. É isso mesmo, né, Norim? Acho que todos nós se classificamos aí na parte de baixo. Porque para ser na parte de cima aí a segunda ordem, essa amarela, a gente precisa estar o tempo inteiro, 100% do tempo, só na bondade, só no desejo do bem, e a gente ainda não está nesse nível de perfeição. Vamos falar aqui quadro de evolução espiritual. Como é que eu faço então minha evolução? Como é que eu chego a ser espírito puro? Aqui ao lado esquerdo nós vamos ver lá, animalidade. Somos todos criados simples e ignorantes. Então essa cor amarelinha é animalidade. De acordo com as nossas reencarnações, que estão ali em cima, esses números são de reencarnações, a gente vem para aprender, então a gente vem e perde um pouco da materialidade. Porque o que é o amarelinho? Está ali a legenda ali embaixo, ó. Materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade. Então, à medida que a gente vem encarnando, reencarnando, a gente vai perdendo um pouco a questão material e vai adquirindo um pouco mais essa outra parte azul aí, que é espiritualidade, influência da lei do amor, né, conhecimentos, e a gente vai evoluindo. Até lá na frente a gente tem muito pouco da materialidade. Mas para chegar à angelitude, a ser um anjo, está aqui essa coluna toda azul aqui. Aí vocês veem que não tem nada de material, não tem importância nenhuma mais o material e não se pensa mais no material. Né? Bom, e aí eu achei aqui uma escala, David Hawkins, ele é um psiquiatra americano, ele criou essa escala aí que é das emoções. Então ele coloca aqui, ó, desde 20 Hz, né, que eu falei a nossa vibração, como é que a gente está, até 1000 Hz. 1000 Hz seria a consciência lá de amor, né, consciência maior. Então a gente sempre está variando nisso aqui, ó. A gente pode estar, por exemplo, aqui, ó, 150 Hz com raiva. De repente a gente vai para, sei lá, 250, que é a neutralidade, né? Ou vai no amor a 500, estamos extremamente amorosos. Mas qualquer pisadinha no calo a gente já fica com raiva, né? Tem os apegos materiais, a tristeza, então a gente cai. Isso que eu falei, a gente fica variando muito. Então, o que é um espírito perfeito? Ele não varia, ele fica muito naquela parte de cima ali, ó, e é praticamente ali que ele está situado, independente do que acontece. Né? É igual Jesus, né? Pode se basear por Jesus. Ele não ficava assim, ele ficava sempre daquele jeito, é só amor, 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 amor. Um outro exemplo também, não vamos comparar com Jesus, mas vamos pegar o Chico. Era um amor em pessoa também. Eu acho que era muito pouco provável ele baixar muito a frequência dele nesses níveis aqui inferiores. Ele tinha muito aquela coisa lá em cima, mais pro amor ali, 500 Hz, dali para cima. Eu imagino que é isso. Então, por que nós não somos perfeitos ainda? Porque a gente varia muito dentro dessa escala aqui, ó. O dia que a gente conseguir se manter num nível lá em cima, com aquela vibração, a gente já está num nível diferente. Então, por que nós temos essas variações e por que nós temos interferências espirituais? De acordo com as oscilações mentais nossas, nós temos a companhia que nós atraímos. Isso está no livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver lá a interferência que nós temos, a vibração que nós temos. Por exemplo, um espírito superior ele está numa escala 20. Nós estamos vibrando numa escala 2. Para ele chegar até nós precisamos subir um pouco a nossa escala e ele desce. Ele tem condição de descer bastante, mas nós não temos condições de subir muito o nosso pensamento, porque nós estamos envolvidos nas coisas materiais que foi mostrado aqui antes. Então agora vamos pegar uma coisa muito interessante que está no Novo Testamento. A tentação de Jesus. Será que aquilo realmente ocorreu? O que vocês acham? Vocês acham que o diabo ele tinha condição de pegar Jesus, levar Jesus no pináculo do templo, prometer para Jesus todas as coisas materiais que nós acabamos de falar aqui, que o Espírito Superior não precisa da matéria. As coisas materiais são para nós, que nós estamos envolvidos ainda na matéria, e nós precisamos da matéria. Aquilo ali tem uma providência divina para nós. Aquilo ali foi colocado no Novo Testamento para nós, para mostrar que antes da gente ter uma evolução espiritual, nós temos tentações. Todo médium tem muita perturbação antes dele desenvolver a mediunidade e ter segurança. Então, a partir do momento
que ele começa a ter segurança, ele começa a mudar. Esse padrão, essa escala que nós vimos aqui, ele passa a desconectar com espíritos inferiores. Ele vai receber, como acontece aqui na mesa. Porque perguntaram para mim por que só tem espírito sofredor na mesa. Porque esse é o trabalho do Centro Espírita Chico Xavier. Nós estamos aqui para auxiliar aqueles que têm menos condições que nós. E todos nós temos condições de ajudar, como nós comentamos sempre aqui. Então, jamais Jesus poderia ser tentado pelo diabo. Mas aquilo ali é para mostrar para nós das nossas fraquezas, das obsessões que nós recebemos, porque todos nós não podemos nunca esquecer que nós temos interferências espirituais, todos, sem distinção. Nós vimos no livro Santo dos Nossos Dias, do Chico Xavier, aonde ele vai mostrar para nós as interferências espirituais, que os espíritos vinham para derrubar ele, mas conseguiram derrubar o Chico Xavier? Chico Xavier não foi até o fim da vida dele, num progresso, ajudando todo mundo? Algum espírito fez alguma coisa grave com o Chico Xavier? Porque não tinha condição. Pode influenciar, mas não pode derrubar. A obsessão é para nós. Agora eu falo de mim. Obsessão é para mim, porque eu ainda estou muito inferior ainda. Então eu preciso evoluir. O Reinaldo falou uma coisa muito interessante aqui. Quando chega numa certa escala, não tem condição de espírito nenhum inferior chegar e querer influenciar. Então vocês imaginam Jesus. Eu dou a minha vida e tomo. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Então olha só, Jesus. Alguém ia chegar e tentar Jesus? Eu te ofereço isso, te ofereço aquilo para você me adorar? Aí até uma coisa infantil, mas era necessário para nós. Nós vamos ver lá na frente, onde nós vamos falar das comunicações instrutivas e as comunicações sérias. Acho que eu pus o Chico na parte das sérias, e lá nós vamos ver o que os espíritos falam, o que o Kardec fala, da proteção que esses têm, mas lá na frente. Bom, vamos continuar então, vamos entrar aqui nas comunicações grosseiras. São as que contêm expressões que ferem o decoro, só podem provir de espíritos de baixa classe, ainda manchados por todas as impurezas da matéria, em nada diferindo das que poderiam ser dadas por homens viciosos e grosseiros. Repugnam a toda pessoa que tenha um mínimo de sensibilidade. São, segundo o caráter do espírito, né? Então são banais as comunicações, são repugnantes, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e até ímpias, que é aqueles que ofendem Deus, ofendem Jesus e que não acreditam. E isso aqui a gente vê na mesa, diariamente, como o Norinho falou. São espíritos que ainda não estão muito esclarecidos o que a gente recebe, é o propósito nosso. Né? Então a gente vê, às vezes, eles bastante assim, arrogante às vezes. Eu tenho poder, eu sou poderoso, né? E uns que têm muita raiva, porque eles estão com algum sentimento de vingança muito forte ainda. Então, às vezes, eles não querem conversar. Ah, não quero conversar com você, não quero falar, então tem que ter muito tato, muita delicadeza, muito amor. A gente tem que pensar em ajudá-los, né? Em mudar a frequência que nós vimos. Nós temos que mudar aquela frequência dele que está lá embaixo. Esse é o objetivo. Mudou um pouquinho a frequência, igual o Norinho falou. Ele subiu um pouquinho, um espírito que vai recolher ele, um socorrista, abaixa um pouquinho a frequência, consegue acolher ele e muda todo o comportamento dele. Porque imagine um espírito nessa situação levado para uma colônia tipo o nosso lar. O quanto eles não iam perturbar o ambiente, porque ali não existe isso. Né? Essas comunicações grosseiras, esse tipo de conduta não existe, então ia perturbar demais. Então ele não tem essa condição de chegar lá ainda, então precisa mudar todo o comportamento dele, todo o pensamento dele, para ele poder conseguir chegar num nível mais elevado. Comunicações frívolas. São as dos espíritos levianos, zombeteiros ou maliciosos, antes astuciosos do que maus, que não dão nenhuma importância ao que dizem. Agradam a certas pessoas que se divertem com elas e encontram satisfação nas conversas fúteis em que muito se fala e nada se diz. Então a gente consegue perceber que ele está enrolando, né? E está tentando atrapalhar o trabalho. Eles não são maus. Antes de maus, né? Eles são assim, eles não têm importância o que diz, são astuciosos, mas não são para fazer o mal. Mas é isso muito que acontece. Os médiuns têm que ficar atentos para esse tipo de coisa. É importante o médium saber que tipo de espírito que está vindo.
e só com o tempo e conhecimento ele vai conseguir descobrir. E o dialogador também, aquele que está conversando, para poder não se envolver na conversa dele e tal, para poder a coisa encaminhar, né? Então é isso. Então o médium, ele tem que ter equilíbrio e ver. Isso acontece, mas isso é uma coisa normal e acontece mesmo. Mas vamos falar uma coisa muito interessante aqui. Agradam a certas pessoas que se divertem com elas e encontram satisfação nas conversas fúteis, em que muito se fala e nada se diz. O espírito superior, ele fala pouco, mas a linguagem dele é objetiva. Então, olha, perguntaram já para mim por que aqui no Chico Xavier não tem aquelas conversas que a pessoa chega para conversar com a entidade através do médium. Justamente por causa disso daqui. O médium tem que ter muito equilíbrio, mas muito equilíbrio, para ele receber uma entidade que vá dar conselho, que vá direcionar a vida de alguém. Porque senão acontece isso aqui, ó. Quando eu disse para vocês que já trabalhei em outro lugar, eu recebia um guia e ele orientava as pessoas. Esse guia não era superior, era um espírito inferior, me usando, mas porque eu permitia, porque eu também sou inferior ainda, então não tinha condição. E às vezes a pessoa acredita, porque quando a pessoa está fragilizada, ele vai procurar ajuda. Se for, por exemplo, o Reinaldo que for conversar com uma pessoa, a pessoa acredita. Mas se for um espírito que o Reinaldo vai receber para conversar com a pessoa, aí que a pessoa vai acreditar. Não, olha, ele recebeu o pai fulano de tal, recebeu o irmão fulano de tal, ele recebeu o doutor fulano de tal, e o doutor fulano de tal pegou e me falou isso e falou aquilo. Mas e você, com quem você conversou? Eu conversei com o Nourinho, a mão do Nourinho. Tinha que conversar com o doutor que o Reinaldo recebeu lá, fulano de tal. Olha o que os espíritos fazem. Entendeu? Então, precisa discernir, porque a pessoa que vem procurar ajuda, ele não tem o entendimento que o médium tem que ter para poder atender, para poder ajudar. Porque senão cai nisso daqui, ó. É aquela conversa cansativa. Porque o problema maior do médium é a ilusão do médium achar que ele é o bom da boca. E não é. Não é. O médium é o mais devedor. Isso quem fala é os espíritos superiores, o guia do Chico Xavier. O médium é alguém que deve muito e ele precisa se redimir. Então o que acontece? Ele começa a ser endeusado. Reinaldo, estouramos o tempo. Estouramos, acho, né? Quer parar? Vamos parar, né? Aí a gente continua, falta pouquinho aqui, mas continuamos na semana que vem. Tá. Eu tenho 2 histórias para contar, que eu ia contar lá na frente no Espírito Sério, mas é bem igual o que o Nourinho falou. Será que o Kardec foi enganado por algum espírito? Alguma vez? Está lá na Revista Espírita. Depois eu vou contar na semana que vem. E tem um caso na Revista Espírita de um centro espírita do Brasil que ele conta. Mas só semana que vem. Aí vocês vêm para... Semana que vem vai ser legal, gente. Vamos para a segunda parte. Cada um faz seu pedido mental. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. Nós vamos ter aqui o Vansan no dia 5 de dezembro. É um cantor profissional, né, um artista profissional, internacional. E quem já assistiu, com certeza vai voltar, né? Então todos são convidados, pode trazer a família, todo mundo, né? E vai ser aqui uma festa. É uma palestra, na verdade, né? Quem nunca assistiu, é uma palestra. Aí para a gente ir embora, de um homem, né? Essa história está num livro espírita, eu acho que muitos já ouviram contar. E ele acreditava muito no guia dele. Ele via o guia dele direto. Então ele não fazia nenhum negócio sem consultar o guia. Vinha vindo uma pessoa para conversar com ele e falava, o que eu vou falar para ele? O espírito falava, você fala isso. Isso já aconteceu comigo também, viu? Então, aí até para dirigir. Ele falava, olha, o espírito falava, vamos. Aí tinha uma ponte, só passava um carro. Aí o espírito, ele falou para o espírito, vinha vindo um caminhão do outro lado, um caminhão grandão. Aí ele olhou, ele falou para o espírito assim, e agora? Ele falou, não, pode entrar que vai dar tempo. Aí a hora que ele estava no meio da ponte, o caminhão embicou do outro lado. Aí ele falou para o espírito, e agora? O espírito falou, vamos sair, eu estou saindo já. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Então, não é mole não, gente.